Então, eu sei muito bem que a comunidade ao redor dos Analog Horrors não anda muito bem das pernas. E apesar de que agora a nova série das Backrooms deu uma revitalizada no gênero, trazendo alguns elementos novos ao adaptar as criações de um worldbuilding comunitário, as séries que seguem essa estrutura narrativa estão muito longe de serem bem recebidas como foram durante seu surgimento em 2015 e a sua descoberta em 2018. E tudo bem, eu entendo que esse é o processo natural de todo gênero narrativo que fica muito popular em uma fandom. Afinal de contas, quando isso acontece, a gente acaba tendo um número extremo de pessoas tentando criar sua própria versão de Local 58 ou Mandela Catalog, por exemplo. Porém, por algum motivo, os Analog Horrors estão se tornando extremamente populares, tanto entre as pessoas dispostas a conhecer o gênero e adicionar inovação para a comunidade, quanto a turminha dos memes. E eu digo extremamente popular porque esse é o pior momento para isso acontecer, à medida que o gênero já se tornou meio que uma paródia de si mesmo, e as séries mais populares no momento ou é extremamente diferente do que a comunidade estava acostumada a acompanhar, ou é simplesmente mais do mesmo, só que com alguns enfeites e lacinhos no cabelo. Porém, isso não significa que o gênero em si possua um problema estrutural, mas sim que as primeiras produções possuem elementos tão marcantes e memoráveis que a comunidade se nega a esquecer, principalmente as coisas que foram apresentadas especificamente em Local 58. Mas tudo bem, eu não pretendo fazer uma mega análise sobre o impacto cultural que os Analog Horrors causaram na internet, porque isso é tema para outro vídeo. O ponto principal que eu quero chegar com toda essa falação aqui é que, fora as séries mais populares que acabaram influenciando uma coisinha aqui e ali, existe um projeto bem interessante que chamou muito a minha atenção por conta do tamanho dele e pelo esforço que a sua equipe dedicou durante a produção. E com tudo isso, eu me refiro ao injustamente esquecido Tempest Universe. Resumindo o máximo possível, já que esse vídeo aqui não pode ficar muito mais longo do que deveria, o Tempest Universe é tecnicamente um conjunto de diferentes séries produzidas pelo grupo Tempest Films. E esse projeto meio que conta com 3 canais diferentes: o Analog Archives, que é o que a gente vai falar hoje, o Eventide Media Center, que é bem interessante, mas a gente vai falar dele depois, e o Tempest Universe, que é o canal principal. Ainda hoje existe um certo mistério se todas as 3 séries se conectam de alguma forma, porém, existem sim referências entre uma e outra que podem ser vistas durante os episódios. Além de que alguns mistérios presentes em uma série acabam se explicando de alguma forma nos episódios da outra. Então ainda não está muito certo se existe uma conexão entre os 3 canais, mas de todo modo é divertido teorizar quanto a isso. De todo modo, é bom que tu veja a série antes de ver esse vídeo aqui, afinal de contas eu posso acabar deixando passar alguma série ou informação importante, já que eu sou humano ainda, afinal de contas. Aliás, outra informação importante é que esse vídeo aqui estava sendo planejado para ser lançado há muito tempo atrás. Então eu tô segurando esse roteiro há muito tempo. Muito possivelmente a equipe lá do criador do ARG aí pode ter lançado algum episódio que pode desconsiderar tudo que eu tô falando aqui. Mas de todo modo, aproveitem. Não tem nada muito absurdo que eu falo aqui que possa ser mudado com um vídeo só. Então é isso aí. Então é isso, avisos dados. E sem mais enrolação, vamos ligar nossas televisões de tubo para conhecer e tentar entender o universo analógico de Analog Archives. Antes de mais nada, vamos tirar o elefante enorme de gordo do meio da sala, que no caso é a extrema falta de cuidado que o criador da série teve no último episódio, que no caso é o Summer 64, que foi postado no dia 12 de julho de 2020. Por experiência própria, eu tava sentadão e alegre enquanto assistia os vídeos para escrever o roteiro, já que os episódios até ali foram bem interessantes e que me deixaram extremamente empolgado, até que nos segundos finais do estruturalmente mais importante vídeo da série, que no caso é esse, já que ele é o último, foi que eu percebi que esse NPC aí é bem familiar. E espera um pouquinho, essa outra NPC aqui também é muito familiar. E sim, esses bonecos que tu tá vendo aí se tratam de modelos do Ocarina of Time. Mas ok. Tu deve estar pensando que, possivelmente, dentro da lore da série, o criador do Summer 64 simplesmente usou esses modelos de um jogo que já existia por não ter tido financiamento suficiente para criar outros novos, ou quem sabe os desenvolvedores faziam parte da equipe que trabalhou na Nintendo e resolveu aproveitar os modelos já existentes para poupar tempo e esforço. Porém, nenhuma dessas possibilidades faz o menor sentido quando a gente tem em mente que essa gravação foi feita em 1996, enquanto o Ocarina of Time foi publicado em 98. Então por mais que me doa profundamente no coração, eu não posso negar que isso é uma baita incongruência temporal. Tudo bem que o próprio Summer 64 é uma grande referência ao clássico Majora's Mask, mas eu acho que o Aidan podia ter tomado um pouco mais de cuidado com isso. Ainda mais tendo o Remy Abold para ajudar ele a desenvolver esse jogo falso, que não é ninguém menos que o criador de Gemini Home.
Eu meio que tô apontando esse problema logo de cara e começando o vídeo logo no final da série, porque eu não quero que vocês se desconectem da narrativa como aconteceu comigo, além de que esse episódio é uma boa entrada para esse universo maluco e mórbido. Então eu espero que vocês tenham entendido. Mesmo sendo fã da série, eu reconheço que esses elementos são erros problemáticos, mas sabe como é? Quem é que não comete um erro de vez em quando? Como por exemplo chamar a Benny de cachorro, mas enfim. O nosso querido Summer 64, cujas informações presentes na descrição foi gravado em 96 por alguém que vivia no condado de Summer, na Carolina do Norte, teve sua fita recuperada em 2015 e a anotação extra indica que a linha telefônica do suporte ao cliente apresenta apenas o zumbido de som ambiente. Eu sei também que ali está escrito Room Tone, porém Room Tone é literalmente o que eu disse, um som ambiente de uma sala silenciosa, deixando implícito que o suporte ao cliente da empresa responsável pelo jogo, que no caso é a Sunset Studios, como a gente pode ver nos segundos iniciais da gravação, não funciona mais. Porém, continua ativa mesmo depois de 19 anos, por algum motivo. Mas tudo bem, vamos logo para o que realmente interessa. O jogo começa com um baita escrito gigantesco dizendo o objetivo e explicando qual é o objetivo real da jogatina, que no caso é coletar todas as pílulas antes do pôr do sol, e de cara fica óbvio a inspiração que o jogo tem com o Majora's Mask, como por exemplo, o tempo limitado para concluir um objetivo espalhado em um mapa semi-aberto. E como eu disse antes, se fosse só isso seria perfeito. Porém, logo depois de coletar o remedinho milagroso, o jogador controla o personagemzinho para conversar com o NPC do Ocarina, controla o personagemzinho que conversa com o NPC do jogo, e ali o maluquinho pede uma coisinha bem curiosa. Por algum motivo as pessoas dessa cidadezinha precisam estar dormindo antes do anoitecer por algum motivo. E antes que a gente prossiga, é bom ter em mente que o Summer 64 é muito possivelmente um jogo promocional do próprio condado. E vocês vão perceber isso no decorrer dos episódios, mas é bom manter isso fresquinho na memória para que não tenha dúvidas mais pra frente. O maluquinho que está controlando então começa a mover o boneco pelo cenário enquanto alguns erros nas cores da gravação começam a acontecer. Porém, nada de muito extraordinário, ao contrário do que a NPC Kate diz na sua caixa de diálogo. Tudo bem, algo me diz que a data 1985 possui alguma importância nisso tudo. Tô brincando, é óbvio que tem importância, então aproveita e anota isso no teu bloquinho de notas. Aliás, antes que eu me esqueça, outra coisa bem interessante para se notar nessa gameplay ocorre assim que o jogador chega na cobertura do hospital da cidade. Já que ao interagir com o telescópio que está presente ali, ele avista um prédio e uma placa com o nome Moonville Mall, possivelmente o nome do supermercado em questão. O interessante é que isso não é só uma referência a um dos episódios que a gente ainda vai ver mais pra frente, como também resulta na coleta de mais uma das pílulas e em uma transição meio zoada durante o retorno para o lobby principal do mapa. Já estando ali, o jogador então segue diretamente para o que talvez seja um restaurante ou açougue que serve anfíbios e répteis. Tudo bem, cada cidade com seu costume. Lá dentro ele se depara com outro NPC que diz mais coisinhas interessantes, lembrando que já são 5 da tarde e o jogador coletou apenas 3 das 42 pílulas que ele deveria encontrar. Ok, então agora a gente tem tipos de bicho. Ao menos agora a gente sabe de onde o Alex se inspirou para criar o Mandela Catalog. De todo modo, agora as coisas começam a acontecer de verdade. Principalmente porque faltam menos de 30 minutos para o pôr do sol e o nosso coleguinha tem apenas 4 pílulas contando com a que ele encontrou na loja. Então quando o prazo estipulado chega ao fim, uma cacetada de coisa começa a rolar. Então presta atenção porque eu vou pontuar algumas coisinhas aqui.
Eu tenho certeza que eu já vi algo muito parecido com isso em uma creepypasta de um tal garoto afogado. Mas tudo bem, como eu disse, esse não é um dos melhores episódios da série. Eu até entendo que começar por ele pode acabar gerando uma má impressão. No entanto, tudo que a gente viu rolar aqui faz extremamente mais sentido quando a gente começa a analisar os episódios em ordem. Então por isso vamos dar uma olhadinha lá atrás onde tudo começou, lá em Safety Information, ou Segurança em Informação. Vocês com certeza devem reconhecer essa estrutura, até porque ela foi utilizada várias vezes por todas as outras séries por aí, que no caso é o clássico aviso de emergência do governo. Que série de Analog Horror nunca teve um episódio assim? Quer dizer, tirando Alten Files e Monument Mythos. Se bem que eu acho que Monument Mythos também fez isso, mas enfim. Logo na primeira tela a gente é apresentado com um card de aviso sobre algo chamado PCA, de um órgão do governo americano chamado Agência de Ocultação Pública. O aviso meio que informa que a distribuição ou reprodução não autorizada dessa fita em específica pode resultar em punição civil e criminal, além de informar que essa burocracia faz parte de uma lei presente em algo chamado de Comitê para a Obediência Civil, o que de cara implica que o governo desse universo aqui talvez não seja lá tão transparente assim com relação ao controle popular. Mas, bom, de todo modo, logo a gente é apresentado a logo da dita empresa Sunset Studios, que aparentemente está envolvida na produção de fitas para home video. E de acordo com os dados da descrição, essa fita em específico foi gravada em 2007. É bom a gente ter em mente essas datas que estão presentes em cada um desses episódios, porque apesar da minha pessoa adorar datas, seria bom organizar os eventos importantes em uma linha do tempo, mesmo que eu não pretenda fazer isso no final, e isso consideraria trabalho para o Sorá fazer, então esquece isso. Porém, de todo modo, algumas dessas datas podem ser elementos cruciais para as respostas de algumas perguntas. Ok, isso aqui não está muito de acordo com o card que a gente viu no começo da fita, já que a primeira mensagem indica que a reprodução não autorizada dessa fita vai ser punida como se fosse um ato criminal, enquanto aqui a mensagem diz que toda a população precisa sim assistir a fita, já que a não compreensão das instruções presentes nela irão resultar em punição. E aí, não vão se decidir mesmo? Na realidade, os dois textos se contradizerem faz parte do plano geral das coisas. Quer ver? Vamos prosseguir com o vídeo? Após a mensagem de boas-vindas, a fita pede para que os telespectadores encarem a tela dos televisores, e assim uma pequena animaçãozinha nos mostra como funciona o processo de transmissão desse universo. E isso é básico que a gente já conhece. Um sinal analógico sai de uma estação, que no caso é uma emissora local, e é enviado para um transmissor que distribui o dito curso para os diversos televisores da população local. Eu admito que eu não sou nenhum especialista e me inteirei ao menos no básico do assunto, mas de forma resumida era assim que funcionava quando o sinal analógico era usado antigamente. No entanto, o objetivo real desse episódio não é só explicar como uma transmissão funciona, mas sim alertar sobre os perigos e medidas de segurança que a população deve ter com ela. Com certeza não tem nada demais, são só as instruções básicas, não é não? Ok, não era tão normal quanto eu esperava, porém logo um outro card surge na tela dizendo a seguinte mensagem: se o seu televisor exibir mensagens perturbadoras ou anormais durante transmissões rotineiras, a desligue imediatamente. E qualquer semelhança com o que a gente sabe sobre o Tupa do Mandela Católogo é mera coincidência, ao menos eu espero. Na verdade, nesse ponto a fita se refere aos famosos hijacks ou sequestros de sinal, que ocorriam bastante com as emissoras locais dos Estados Unidos, como o próprio incidente de Maxi Hedron que rolou em 1987. Um hijack que ficou famosão porque aconteceu em duas emissoras ao mesmo tempo e ambas eram bem conhecidas. Como eu disse antes, esses sequestros normalmente aconteciam em emissoras de TV e estações de rádio de cidades e condados menores.
Então o que deixou esse caso famosão foi o fato de ter acontecido em 2 emissoras de televisão de rede nacional simultaneamente. Porém, o ponto principal da fita também não é falar sobre isso, mas sim alertar sobre as perigosas intrusões de transmissões aéreas. De acordo com a fita, esse método de sequestro de sinal foi recém-descoberto devido a uma nova pesquisa. No entanto, ele é quase semelhante ao sequestro comum, com a única diferença de que a interceptação acontece após o sinal sair de um transmissor, o que tecnicamente é impossível ou improvável, a menos que o sinal enviado pelo transmissor esteja sendo enviado para outro transmissor secundário, o que não é demonstrado aqui, já que o que nós vemos é um sinal invasor interceptando o outro. Porém, isso pode ser só um erro de interpretação meu ou a forma com que os especialistas encontraram para explicar algo complexo demais para a população. E, na real, é exatamente o que a fita diz logo em seguida, afirmando que os processos desse método ainda são desconhecidos. Os resultados da exposição à transmissão passam a ser bem explicados a partir desse momento. Certo, agora a gente vai entrar de cabeça na parte legal de toda Analogue Horror, que é o momento em que as bizarrices começam a acontecer e alguma coisinha é explicada. Começando pelos efeitos psicológicos que a exposição ao sinal intruso pode causar, onde nos é dito que a radiação eletromagnética das televisões de rádio catódico, que simplificadamente são as televisões de tubo antigonas e tals, podem gerar danos ao corpo humano. No entanto, não é explicado o porquê exatamente, já que a indicação de que a visualização prolongada de elétrons carregados pode causar dano óptico me parece só uma desculpinha que os idosos daquela época usavam para falar mal da televisão. Além de que a mensagem que aparece logo em seguida também não especifica absolutamente nada. Mas tudo bem, nada é explicado de forma adequada aqui, porém a demonstração pode ser bem interessante. Sério, juro que isso não é uma creepypasta, e apesar do famoso sangue escorrendo dos olhos parecer um clichê, isso na realidade é um símbolo que vai se repetir algumas vezes no decorrer da narrativa. O vídeo então termina com uma mensagem bem curiosa informando que qualquer avistamento anormal detectado por um cidadão deve ser reportado para o departamento de polícia e que o cidadão responsável pela denúncia precisa esquecer o que viu. No entanto, não é citado aqui nenhuma descrição do que poderia ser considerado anormal, fora as cores estranhas que piscam na tela durante a intrusão de sinal, que no caso é a cor vermelha de sangue. Por favor, lembrem disso porque as cores nessa série possuem uma conexão com o contexto disso tudo. Nesse episódio, apesar de ser apenas uma introdução a esse universo, especifica alguns detalhes bem interessantes com relação ao governo onde a história se passa. Lembra quando eu apontei a incoerência que existe entre a mensagem presente no card inicial com o que é dito logo no começo das instruções da fita? Então, existe a grande possibilidade do card inicial ter sido colocado ali algum tempo depois da criação da fita, e não antes. Quase como se algo tivesse acontecido e feito com que o governo precisasse encobrir algum fato que ainda é misterioso pra gente. Não é à toa que o órgão responsável pela documentação e possível fiscalização da fita se chama Agência de Ocultação Pública, e que curiosamente possui o poder suficiente para criar uma lei regulamentadora. Então muito provavelmente a gente está lidando com uma clara conspiração do governo, ou uma tentativa de encobertar algo que foi responsabilidade dele mesmo. O segundo episódio, bom, eu não sei nem como dizer isso, mas para evitar de deixar uma certa comunidade aí irritada, eu vou dizer que o evento apresentado em Alerta Amber se parece muito, mas muito com uma coisinha que a gente viu ser apresentado em Mandela Catalogue. Chega a ser até estranhamente semelhante, para dizer o mínimo. Mas enfim, o vídeo começa com a gravação de uma pequena emissora local do condado de Hansen, que logo é interrompida com um alerta local de emergência quanto ao sequestro de crianças ocorrendo em diversos condados, forçando assim que as autoridades emitissem esse tal alerta. O curioso é que esse alerta em específico existe de verdade, e ele é acionado assim que alguns critérios são seguidos, como por exemplo, caso a lei local possa confirmar o local onde o desaparecimento ocorreu, caso a criança esteja sofrendo um grande risco de vida,
e caso haja informações o suficiente sobre o captor. O próprio nome Alerta Âmbar não tem associação nenhuma com a cor, mas sim com o caso de desaparecimento de Amber Hagerman, que aconteceu lá em 1986, que teve seu corpo encontrado apenas depois que a comunidade de Arlington começou a ajudar o FBI com as buscas. De todo modo, o Alerta Âmbar tecnicamente é um aviso para que a população fique atenta a qualquer evidência que colabore com uma investigação de desaparecimento, principalmente focado ao desaparecimento de crianças. Então, sabendo disso, as indicações do alerta para a comunidade presente aqui são tanto peculiares. Primeiro é dito para que as pessoas fiquem dentro das suas casas, tranquem as entradas e não abram a porta para nenhum estranho durante o evento, o clássico de sempre. Além de que os moradores precisam procurar abrigo e, detalhe, não confiar em nenhuma aplicação de lei. Lembrando que law enforcement não se refere especificamente à polícia, mas sim a departamentos e órgãos que atuam com uma certa jurisdição, como o próprio FBI e a LEA, ou LIA. E isso meio que está de acordo com o que a gente interpretou no primeiro episódio, porém as coisas estranhas não param por aí. Logo exibido que parece ser um alerta ainda mais específico dedicado à vigilância de bairro, tanto que esse olhão presente aí é bastante usado em cidadezinhas dos Estados Unidos. Porém, o aviso em questão aí é dedicado a algumas vizinhanças específicas que aparecem na tela, e a partir daí a coisa começa a pirar de vez. Assim, mais avisos acabam surgindo. Eu admito que eu já não tenho ideia do que está acontecendo, já que isso está aparecendo mais um aviso dentro de um aviso, mas tudo bem. Essa parte do vídeo nos diz que aquele sinal de emergência estava sendo transmitido a pedido do Departamento de Polícia do Condado e nos dá algumas informações com a indicação de que os moradores às 2h20 da manhã saíssem de suas casas e começassem a caminhar a oeste, porque após 6 milhas eles iriam encontrar a maçã. É dito também que aquela noite, a Noite Laranja, chamava por eles, e que os filhos de sangue anseiam pelo pôr do sol. E eu sei que pode parecer muito que essa tal Noite Laranja se trata do evento que o governo pretendeu encobertar usando o PCA. No entanto, a gente não sabe muito bem em que ponto da história esse órgão começou a ser tão influente. No entanto, a gente sabe muito bem quando os eventos da Noite Laranja ocorreram. Nas filmagens que aparecem brevemente algumas vezes durante a transmissão, dá muito bem para ver a data do dia 12 de outubro de 2008. Uma data bastante curiosa, porque leva a gente diretamente para o terceiro episódio, que no caso é o Mall of the Future, ou Mercado do Futuro. Aqui a gente vê mais um comercial de um mercado chamado Moonville, o que não é por coincidência, já que é o mesmo que a gente viu durante a gameplay do Summer 64, não sei se tu lembra. E é bom que tu se lembre mesmo. O comercial apresenta alguns produtos que estariam em promoção entre os dias 8 e 12 de julho de 96. E aqui é apresentado um tipo de bebida chamada Água dos Sonhos, que não é recomendada para se beber entre as 6 da tarde e as 6 da manhã do dia 12 de julho. Uma câmera fotográfica Polaroid, sendo que as fotografias são proibidas durante a mesma data e hora que eu citei anteriormente. Uma cama queen size que curiosamente precisa de instruções para induzir o comprador a um sono profundo. E por último, um computador que não é funcional. Brincadeiras à parte, eu não vou entrar em detalhes com relação aos produtos apresentados aqui, porque muitos não levam a nada. Por outro lado, eu queria focar nas mensagens presentes logo debaixo da tela, porque a partir dela a gente pode ter uma noção mínima do que exatamente rola no dia 12, além de referências claras ao que a gente viu em Summer 64.
Primeiramente, é dito que os cidadãos devem ficar a mais de 500 metros de distância do Lago Hallow, da mesma forma que todos os animais devem ser mantidos lá dentro. É dito que todos os cidadãos de Summer precisam tomar esse remédio para dormir chamado Wave Trance, de acordo com algumas das leis, que todas as linhas telefônicas e conexões de internet serão temporariamente desabilitadas na cidade, assim como entrar e sair de lá durante o dia 12 de julho é proibido. É proibido também qualquer discussão com relação ao evento, sendo punível legalmente, e que todas as fotografias tiradas durante aquele dia deveriam ser reportadas aos oficiais, punindo os fotógrafos com uma multa de $20 mil e até 10 anos de prisão. E por último, nada acontece no dia 12 de julho. Nesse ponto a gente ainda não tem total certeza do que realmente ocorre nessa data em específico, mas de acordo com o que dá para interpretar a partir de algumas ordens presentes na propaganda, existe um grande controle e proibição da divulgação do evento por parte da população. No entanto, o que o governo está escondendo com tanto afinco? Oficialmente parece que a dita Noite Laranja é o que está sendo escondido. No entanto, existe algo que também liga o vídeo desse supermercado com o Summer 64, fora o nome ter sido citado lá também. Primeiramente que aqui é confirmado que o Montville Mall realmente se localiza no condado de Summer, além também de citar a cidade e o lago que fica próximo a ela. Aqui a gente também vê alguns brinquedos serem vendidos que se parecem muito com aqueles bichos que aparecem às 6 horas da manhã no Summer 64 e que também batem com a descrição que aquele NPC fala. Que no caso é dito que os Mutators são parecidos com as tartarugas e os Grunters são mais rápidos. E eu suponho que isso se dá pelo fato deles não serem tartarugas, eu acho. Porém, com isso em mente, outra coisa que me deixa levemente encasquetado é a localidade onde o evento ocorre, porque a fita de segurança e informação foi feita em Bugsy County, e Alerta Amber foi gravado em Hennessy County. E tudo bem, esses dois locais são relativamente próximos se tu olhar no mapa. No entanto, Summer County fica na Carolina do Norte, que é um estado bem distante dos dois. O que me leva a pensar em algumas possibilidades. A primeira sugere que o evento é de uma escala muito maior do que simplesmente estatal, e 2 é que o governo realmente precisa se esforçar bastante para esconder algo desse tamanho. Porém, vamos com calma, a gente ainda está no começo, e por sorte os outros episódios especificam um pouco melhor os locais que são relacionados com toda essa maluquice. No entanto, dessa vez a gente não vai seguir para o episódio seguinte, que no caso seria o Physics, mas sim vamos dar uma olhada em Prayer Service. Mas por que isso? Tu deve estar se perguntando. Bom, primeiramente porque ele rola em 91, que tecnicamente se trata do registro mais antigo que a gente tem documentando nessas fitas. E eu acredito que ele responde algumas das nossas perguntas, mas não vamos direto para a solução não, a gente precisa analisar as outras evidências ainda. Em Prayer Service, a gente vê a gravação de um programa religioso transmitido para a população de Jackson Crossing. E ele se trata de um clássico programa de domingo onde é lida uma passagem bíblica e coisa do tipo, ao menos aparentemente. Em nome do Santo Senhor. Senhor, que se aquece na pureza, reside no meio de nós. Ele executa tudo o que deseja. Nós sussurramos nossa fé debaixo do brilho dos céus crepusculares. Senhor, nós lamentamos nossos pecados. Deixe que nos aqueçamos em seu manto. Preencha nossas almas com a justiça de sua existência. No corpo e no sangue do Senhor, nós buscamos a maçã da verdade. Nós buscamos salvação. Senhor, é tua revelação sangrenta. Nosso Senhor respira sua obsessão. Nós penduramos nossos pescoços em sua imagem possuída pela noite laranja. Entregue-se em sua vinda. Em infinita sabedoria. Em infinito conhecimento. Nós sacrificamos o pesado com o sensato. Em nome do Senhor. Amém.
Ok, alguma coisa aqui me diz que a gente não tá lendo uma passagem bíblica que tá presente na tela ali, até porque a passagem original se trata daquela clássica onde Jesus cura a mão zoada de um maluquinho dentro de uma sinagoga, e lá não tem nada profético relacionado a um sacrifício ou a própria noite laranja. Porém, calma, logo em seguida o programa então nos indica os 10 mandamentos, dizendo que eles devem ser seguidos em completa fé ao Senhor, e os mandamentos são básicos. Não adorar outros deuses além do Senhor, não dizer o nome do Senhor em vão, adorar a chuva, ok, não desejar nada além do que o Senhor deseja, buscar pela fruta sagrada apontada pelo Senhor da noite laranja, colher o sangue do próximo em nome do Senhor, se alimentar do próximo em absoluta fé no Senhor, consumir apenas o derramamento de sangue fresco, o sacrifício de crianças deve testar a fé no Senhor e sacrificar a própria vida em nome do Senhor. Certo, alguma coisa aqui me diz que tem algo muito de errado nesses 10 mandamentos. Só que aqui existem algumas coisas que certamente são relacionadas com as coisas que a gente já viu antes. Primeiramente, é bom ter a plena noção de que, muito possivelmente, isso aqui não seja uma religião cristã, mas sim uma interpretação alternativa dela. Tanto que o nome de Jesus não é citado em momento nenhum, e muito menos é dito algo sobre Deus, mas sim de um tal Senhor, mais especificamente o Senhor da Noite Laranja. Uma entidade que aparentemente incentiva o canibalismo, o sacrifício de crianças e a adoração à chuva ou alguma coisa relacionada a isso. Tudo bem, boa parte disso até que faz sentido com o que a gente viu em Alerta Âmbar, até porque, coincidentemente ou não, essa transmissão religiosa também ocorre no condado de Hansen. Tudo bem que Alerta Âmbar foi gravado em 2008 e o serviço de oração em 2009. No entanto, na descrição dele mesmo diz que nos últimos 10 anos a população de Jackson Crossing diminuiu pela metade. E por motivos óbvios, né? Como crianças virando pastel e vizinhos transformando um ao outro em churrasco, queria o quê? Pelo visto agora a gente já tem uma boa linha de raciocínio para seguir, principalmente porque em Travel Guide, ou Guia de Viagem, a gente tem mais uma gravação feita em Hansen durante uma das ditas Noites Laranja. Thank you for tuning in to 1407 AM, Hanson County Radio. O vídeo basicamente se trata da gravação de alguém viajando pela County Road 541, que resumidamente é um estradão que atravessa alguns condados e pequenas cidades. Porém, o que importa aqui são algumas coisas que são ditas no rádio, onde o narrador comenta que a previsão do tempo para aquela noite seria de chuvas intensas e que após o anoitecer a temperatura ia diminuir de forma bem drástica. E cerca de 8 minutos depois a gente já pode ver o clima realmente ficando doidão bem rápido. Mas tudo bem, não vamos perder muito foco porque isso aqui é tudo que a gente queria. Um registro do que ocorre na dita Noite Laranja. Tudo bem que na gravação ainda não tem nem 5 horas da tarde, no entanto o que a gente pode perceber é que o evento passa por um processo de preparação antes de ocorrer. Tanto que o responsável pela gravação está tranquilamente dirigindo pela estrada, mesmo sabendo que a ordem é que a população procure abrigo, ou não, mas tudo bem, vamos continuar porque, como todo episódio de Analog Horror que se preze, tem que terminar com um clímax que seja interessante. Nice, agora o maluco tá copiando o local 58 na cara dura. Mas tudo bem, eu acho que a esse ponto a gente tem mais do que informação suficiente para entender o que tá rolando nesse universo e que relação existe entre todas essas coisas que a gente viu até agora. A primeira coisa para se levar em conta é que esse universo é muito maluco, principalmente porque a gente tem dois problemas zoadíssimos rolando ao mesmo tempo e que possivelmente estão relacionados de alguma forma. O primeiro desses problemas é a dita manipulação populacional a partir do uso de transmissões irregulares que vêm do céu. Esse ponto da história é bem importante, principalmente quando a gente assiste o vídeo Physics, que nos explica um pouco sobre um tipo de luz especial chamado de frequência espectral. O vídeo nos demonstra alguns experimentos para testar o efeito que essa luz possui em contato com o olho humano, e ela causa isso aí.
Certo, lembre-se disso porque é muito importante. Dá só uma olhadinha no final do vídeo Home Surveillance. Assim como a frequência espectral é apresentada pela cor vermelha durante a animaçãozinha explicativa, a tela fica completamente vermelha após a exposição da cobaia e também durante a aparição daquela mensagem. Aqui a transmissão da televisão faz com que a câmera detecte uma cor vermelha, mesmo que ela não tenha sido fabricada para identificar cores, como é especificado na descrição. Outra coisa interessante para reparar também está presente no vídeo Nature Show, já que a gente pode presenciar uma invasão de transmissão em primeira mão. Novamente representada na cor vermelha. O ponto que eu quero chegar é que essas ditas invasões não são misteriosas e nem ações de um grupo específico, mas sim uma manobra proposital para controlar a população de pequenos condados espalhados pelos Estados Unidos, feita pelo próprio governo americano ou entidade superior vigente nesse universo. O fato é que o vídeo Physics deixa bem claro que os especialistas sabiam muito bem como usar a frequência espectral e os efeitos dela. E que ela aparentemente muda o indivíduo que tem contato de forma extremamente brutal, como a gente vê na própria câmera de segurança em Home Surveillance. Aparentemente o governo provoca essas invasões propositalmente por um motivo bem claro: testar a obediência populacional e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de desobedecer às ordens enviadas a partir dos avisos televisivos, fazendo assim com que as pessoas confiem cegamente no que é ordenado por segurança, entre aspas, permitindo que o governo tenha acesso ao recurso perfeito para algo muito superior. E calma que eu já vou explicar. Durante os vídeos que a gente analisou hoje, ficou bem claro que a Noite Laranja é algo que aconteceu mais de uma vez, mais especificamente em 96, 2006 e 2007. Eu não posso confirmar se é algo anual, mas certamente acontece todo dia 12 de julho ou dia 12 de algum mês em específico. Porém, considerando o dia 12 de julho como uma data fixa, ela curiosamente se trata de um feriado protestante irlandês chamado de Dia do Laranja. E isso não é coincidência, porque no universo de Analog Archives toda essa conspiração governamental tem total motivação religiosa. Em serviço de oração dá pra ver muito bem que existe um fanatismo muito forte com relação a essa religião extremamente sangrenta que de alguma forma se mesclou com o cristianismo. O ponto principal dela é pregar completa obediência. Não importa se o Senhor te mandou matar teu próprio filho ou se ele mandou tu mesmo se matar, apenas a completa fé e obediência agrada ao Senhor da Lua Sangrenta, uma criatura dimensional e cósmica que faz casuais visitinhas à Terra, trazendo consigo o que é descrito como uma chuva de Icor. E Icor, na mitologia grega, é um líquido presente no sangue dos deuses, sendo também um líquido responsável por separar o que era divino e o que era mortal. Como a gente viu, ele não vem sozinho, mas sim com uma turminha de camaradinhas baderneiros que saem do Lago Hello para se alimentarem na superfície. É por isso que para o governo não importa se vai precisar sacrificar algumas pessoas caso elas não estejam obedecendo ordens básicas. É justamente por saber que a população tem medo de desobedecer que em alguns momentos a gente viu mensagens ordenando que as pessoas saiam de suas casas durante a Noite Laranja, porque nesse contexto elas são apenas cordeiros sendo entregues para serem sacrificadas ao tão cruel e brutal Senhor da Noite Laranja. Finalmente esse vídeo vai sair. Eu admito que me deu um baita trabalho gravar ele justamente por causa da minha mudança de agenda. Eu tô tentando horários novos por causa, porque a vida exige que a gente se adapte um pouco. Então vocês podem até perceber que durante esse vídeo a qualidade do áudio mudou consideravelmente, justamente porque eu tô gravando em dias diferentes com microfones diferentes. Então não estranhe essa mudança, foi justamente por causa disso. Agora falando rapidinho de Analog Archives, eu admito que eu gosto dessa série. Apesar de que eu dei umas criticazinhas aqui e ali, como sempre, mas eu realmente gostei da proposta dele e ver que muito Analog Horror de hoje em dia pegou inspiração de coisas que são apresentadas aqui. Até porque, esse foi um dos primeiros Analog
Analogue Horrors que surgiram lá atrás. Então, muitas séries de hoje em dia pegaram inspiração daqui. E sim, eu lembro que enquanto escrevia esse roteiro, eu fiz até uma piadinha no Twitter falando que o Alex do Mandela Catalog pegou 80% das coisas daqui pra fazer a série dele. Mas é só uma piada, cara, não leva a sério. Eu não sou hater de nenhuma das duas séries. Então, o que eu acho interessante aqui é porque essa é uma das primeiras tentativas desse gênero narrativo em explorar uma história focada meio que no dimensional, sabe? Tipo algo meio Lovecraftiano. E eu acho isso bem interessante, porque aqui o cara criou uma mitologia própria dentro desse universo. Tipo, a gente tem pequenas dicas de como funciona, mas o universo aqui dentro funciona de alguma forma. Então isso é bem interessante, porque a gente conseguiu entender como as coisas funcionam nesse universo só com as coisas presentes nesses vídeos. Até porque ele não fez nenhuma postagem na comunidade, até porque isso não existia na época, eu acho. E ele não colocou nada novo assim nos comentários, fora o que está presente na descrição. Então é uma série que funciona compactazinha só nela, mas como eu disse, ela faz parte de um projeto muito maior, que é o Tempest Universe. E sim, eu não tenho total certeza se vou fazer vídeo das outras séries. Muito possivelmente sim, mas não por enquanto, porque eu tô realmente ficando meio cansado de Analogue Horrors. Tá saindo um atrás do outro e eu tô pensando em fazer algo diferente por enquanto. Ah, e mais uma coisa, sim, eu sei que o Gemini Home voltou com episódios novos, e sim, a gente vai lançar a continuação da série. Calma, eu tinha deixado pra lá porque eu não tinha preparado o roteiro ainda. Mas eu já tô preparando, então fica tranquilo. Vai lançar episódio 2 de Gemini Home e talvez um episódio 3 e um 4, sei lá. Não sei como vai ser. Possivelmente mais... Eu vou confirmar que vai ter mais 2 episódios, mas não espero que vão lançar um atrás do outro. Aliás, antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos pompíssimos de platinas, que é o grande Valmir, o J.R. Godoy e, por último, o Simulacrum 336. Muito obrigado mesmo por apoiar a gente com o máximo rank, que eu nem acredito que tem gente assinando. Muito obrigado mesmo, a gente não sabe nem como agradecer. E sério mesmo, vocês são bravos demais. E é claro que nesse agradecimento eu queria também incluir todos os outros membros do canal. Muito obrigado mesmo por ajudar a gente a estar continuando nesse trabalho e por confiar no nosso trampo aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia de como isso motiva o nosso trabalho aqui em estar sempre melhorando, principalmente a gente que é um bando de amador do YouTube. E muito obrigado também a você que assiste o vídeo até o final comigo falando 1000 coisas aqui. Tem muito pouca gente que assiste o vídeo até o final comigo falando essas maluquices aqui e acaba perdendo alguns avisos importantes que eu acabo dando. Então, vergonha de vocês que perdem. Por último, também eu queria agradecer ao Sourá. Muito obrigado por editar esse vídeo maravilhosamente como sempre. Ele não é meu editor, ele é parte do canal, então muito obrigado, do mesmo jeito, muito bom mesmo. Sempre melhorando. E é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Eu espero.